O Mar Sem Fim está recebendo hoje com muita satisfação um ambientalista notável, tem uma história bonita aí nessa causa toda, o Zé Pedro de Oliveira Costa. Na primeira parte do programa ele falou sobre o início dele o engajamento dele na questão ambiental, falamos sobre o case de sucesso do Tamar, enfim. Falamos um pouco também das categorias, né, das tantas categorias que a lei do SNUC é sistema, sempre lembrando, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E hoje vamos começar falando de um assunto que está bem quente na mídia e fervendo no meio ambiental. Alcatrazes, Zé Pedro. Um arquipélago lindo aí do litoral norte de São Paulo. Durante mais de 20 anos tem ambientalistas lutando pela transformação dele num parque, você também. Queria que você falasse um pouco sobre essa luta e vamos mais à frente eu desvio um pouquinho. Bem, o Alcatrazes é uma das grandes glórias do litoral brasileiro, né? Assim, nós temos coisas fantásticas no litoral brasileiro, a Lagoa dos Patos, nós temos um conjunto de ilhas em Santa Catarina, temos o Lagamar de Canané e Iguape, os Alcatrazes, a ilha de São Sebastião, Ilha Bela, a Baía de Ilha Grande e por aí vai. E, de uma certa forma, com mais ou menos capacidade ou mais ou menos graus de, digamos, profundidade, essas áreas estão todas protegidas, exceto os Alcatrazes. Então, a Ilha Bela hoje é um parque, que tem realmente uma beleza incrível, não suficientemente explorado. A Ilha Anchieta é um parque hoje que é a delícia dos visitantes do litoral norte paulista, o próprio Parque da Serra do Mar. E os Alcatrazes ficaram de fora por razões que são as mais incríveis e as menos aceitáveis. Em primeiro lugar, porque ali se colocou, já 30, 40 anos atrás, os Alcatrazes estão muito isolados como alvo da Marinha para fazer calibragem de canhões da Marinha. Isso foi uma peleja de 30 anos e é preciso que se diga que, por estarem isolados os Alcatrazes, eles são importantíssimos sobre o aspecto de biodiversidade. Ou seja, você tem uma ilha maior e alguns pequenos ilhotes em volta, completamente separados do resto, onde você tem uma quantidade de peixes fantástica, a reprodução desses peixes, onde você tem uma quantidade de aves fantásticas, ou seja, é um paraíso isolado que sempre funcionou de uma forma como uma área de excepcional importância para a reprodução da vida marinha, seja ela aquática, seja ela aérea. Certo? Inclusive com algumas espécies muito específicas de lá, etc. E tal. E este bombardear da Marinha, em primeiro lugar, já atrapalhou muito a vida dos albatrozes, dos alcatrazes que dão nome à ilha, etc. E tal, tudo isso. Mas, felizmente, como a gente também tem algumas histórias que não são de todo mal sucedidas, por conscientização, por programas, por reclamações e por um entendimento comum, esse bombardeio parou de existir nos alcatrazes. Ele não parou de vez. Ele está acontecendo numa ilha que fica no mesmo arquipélago, mas mais distante, chamada Ilha da Sapata, que é uma ilha bem menor, é talvez a segunda ou terceira ilha de maior tamanho, mas bastante menor que a ilha principal. E com isso a gente então atingiu uma situação que a gente está podendo proteger a ilha maior. E há discussões ainda, a Marinha se mostrou sensível e há discussões ainda de como isso pode acontecer. Acrescentar uma coisinha é o seguinte. Os Alcatrazes, por conta desses bombardeamentos, tinham sido decretados uma longa área de exclusão da Marinha que teve validade até cerca de 5, 6 anos atrás. Quando nós fizemos as áreas de proteção ambiental da costa paulista, nós encostamos nessa região, que é uma zona... Serra com Chico Graziano. Exatamente. Nós encostamos nessa área de exclusão, porque daí ficou protegido isso tudo. Acontece que, por tratados internacionais, a Marinha não tem mais essa área de exclusão, porque isso já não é mais aceito. Tanto que muitos países por aí, inclusive Estados Unidos, estão criando áreas protegidas enormes. E a própria Marinha, na época, discutiu, e segundo eles, foi proposta deles, de criar o Parque Nacional Marinho do Arquipélago dos Alcatrazes, que todos nós, ecologistas, recebemos com enorme satisfação, não só porque é uma área que merece isso, como também porque era uma proposta que vinha de um aliado importantíssimo para o mar, que é a Marinha Brasileira. Só que os estudos foram feitos, as audiências foram feitas. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu liguei ao governo federal perguntando por que não saía o parque, já que tinha tudo
aconteceu. Ah, não saiu porque falta uma carta do governador de São Paulo acordando. Eu falei, como falta uma carta? Ah, nós mandamos uma carta aí e não tivemos resposta. Daí descobri que tinha vindo uma carta assim, de terceiro escalão, redigimos a resposta, conversamos com o governador Alckmin assinou uma resposta contundente, lembrando que em São Paulo nós não temos nenhum parque nacional inteiro paulista, certo? Que nós não temos realmente um apoio, o Parque Nacional, que no caso esse terreno pertence à Marinha, são áreas de Marinha, pertence à União, e a coisa não sai. A coisa não saiu, a tal ponto eu cheguei até a ser nomeado pelo secretário anterior para negociar. Fui a Brasília várias vezes, criamos um grupo de trabalho, criamos um movimento. A insensibilidade federal é absolutamente espantosa, é de um descaso que realmente só dá para explicar assim, problemas como este do vazamento agora que a gente teve em Mariana, por um descaso que não tem tamanho como o descaso que existe para os alcatrazes e para tantas outras coisas da questão ambiental. Agora, eu queria que você comentasse um pouco a polêmica que rolou, porque finalmente o ICMBio se tocou dessa campanha toda e quando todos nós, eu até me incluo entre eles, todos nós estávamos crentes que ia sair o Parque Nacional, parece que a coisa está caminhando por uma outra categoria, que é a Reserva de Vida Selvagem, REVIS, né? Uhum. E isso gerou um mal-estar muito grande em muitas das pessoas que lutaram pelo parque. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa questão. É fato, essa notícia foi veiculada no último Congresso de Parques Nacionais, em Curitiba, e eu vou dividir o problema em três partes, certo? Hoje, uma área significativa que tinha uma restrição da Marinha e não tem mais, está sendo utilizada por pescadores de forma absolutamente predatória, ou seja, a pesca submarina, que é uma pesca esportiva muito legal, mas que pode ser absolutamente destrutiva, está acontecendo lá. Tem documentos, tem fotos disso, ninguém faz nada. Então nós estamos há 5, 6 anos com os alcatrazes, essa preciosidade desprotegidos. Né? E a ideia de fazer o parque, que está inicialmente as resistências, segundo o Ministério do Meio Ambiente, viriam de outros ministérios, estão todos superados há mais de ano, certo? 2 anos até, e simplesmente disse vai se criar. Agora surgiu essa novidade de um refúgio de vida silvestre. A diferença do Parque Nacional para o refúgio é que o refúgio é muito mais restritivo. E o argumento que me deram, ou que eu ouvi, é no sentido de que este refúgio tem que estar lá porque lá existiriam algumas bombas da Marinha e que seria perigosa a visitação. Bem, isso é um argumento muito sem sentido. Primeiro porque tantos prefeitos de São Sebastião, onde o arquipélago está situado, como o prefeito de Ilhabela, veio dos alcatrazes uma fonte de turismo ecológico e ensinar as pessoas a amar o mar, certo? Não tem lugar melhor no estado de São Paulo do que este maravilhoso arquipélago. Claro que existem outras regiões, mas existe a potencialidade de uso. Agora, a palavra é forte, preguiça, certo? Ou por inação, ou porque o Chico Mendes, o instituto responsável pelas áreas protegidas do Brasil, não tem os instrumentos suficientes, certo? Então você faz um refúgio que não dá o trabalho da visitação. Agora, dizer que tem lá alguma ameaça, se tiver alguma ameaça, essa ameaça é localizada, e se tivesse alguma ameaça já teria estourado alguma coisa, porque os alcatrazes estão sendo visitados e predados semanalmente, diariamente, entendeu? Então eu não vejo que a ameaça seria essa. Esta medida de criar um refúgio de vida silvestre seria muito boa em relação à situação que nós temos hoje, mas ela é muito menos apropriada e muito fraca em relação à potencialidade que seria um parque nacional, que teria áreas reservadas e áreas de visitação. Mas, enfim, hoje está muito satisfeito recebendo aqui o José Pedro de Oliveira Costa, um ambientalista aí que está nessa briga há mais de 30 anos. Eu queria agora insistir numa coisa que eu às vezes tenho dito para os telespectadores, né? Eu tenho alguns dados aí sobre a visitação de parques nos Estados Unidos, por exemplo, que chegam a 200, um parque recebeu durante um ano todo 280 milhões de visitantes, 80 milhões a mais que toda a população brasileira. Eu tenho falado sobre isso. O Brasil, as áreas protegidas são, em primeiro lugar, praticamente desconhecidas do leigo. Eu, você e o pessoal do ICMBio conhece, mas o público em geral não tem noção. E são pouquíssimamente visitados.
Como é possível que o sujeito preserve, curte, lute alguma coisa que ele sequer conhece? Você colocou o dedo na ferida principal, certo? Existe uma principal que nós não temos ainda a nossa biodiversidade inteiramente protegida, o que é um escândalo, é uma verdadeira aberração, é uma calamidade. Mas dentro das áreas protegidas, as pessoas só protegem aquilo que elas conhecem. Então você tem parques hoje, como o Parque do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu, que recebe mais de 1,5 milhão de visitantes por ano, grande parte de estrangeiros, e que é amado por todos, e que está ameaçado, querem abrir uma estrada lá dentro. Essa visitação é o protetor do parque, é o que segura, é a opinião pública, as pessoas saberem que aquilo é importante. Você tem parques como o Parque da Tijuca, que tem uma grande visitação, acabei de mencionar o Parque Marinho da Ilha do Chieta, que também tem uma visitação, e as pessoas adoram e passam a admirar e a proteger. Só o Parque de Ilhabela, que é infinitamente maior, não consegue se abrir, porque a burocracia, porque isso, porque aquilo. O que está ficando claro para todos, e isso é uma briga também que não está muito esclarecida, é que se você puder contar com a participação da sociedade civil e da iniciativa privada para abrir essa visitação, como acontece em 90% dos países, inclusive dos Estados Unidos, você terá uma grande possibilidade de fazer esta coisa avançar. Não avança porque não tem pessoal, porque não tem recursos, porque o pessoal vem de uma tradição muito autoritária, os gestores, esses institutos que cuidam dos parques, se consideram príncipes, donos de um feudo, que não é verdade, esses parques pertencem a todos nós, e são maravilhas que nós temos o direito de conhecer. Eu conheci vários parques fechados de chorar de beleza, de emoção, de você ver coisas deslumbrantes. Aos pouquinhos isso está acontecendo, mas numa escala ainda muito pequena. Então, existe uma lei na Assembleia de São Paulo falando nisso, de você poder abrir os parques para a iniciativa privada. E aí aparece uma galera gritando contra a privatização dos parques, etc., tal, sem conhecimento, de fato, do que está acontecendo. Alcatraz, se prevalecer a ideia do ICMBio, de ser uma revista, ele não vai contar com essa facilidade que existe no mundo inteiro, que é parque, que o parque atrai as pessoas pagam para entrar, e esse dinheiro acaba sendo gerado para a própria manutenção da unidade de conservação, né? É uma pena isso. O que você acha? Olha, João, é o seguinte, parque em todo lugar do mundo, e na minha estada nos Estados Unidos eu tive o privilégio de conhecer o Parque de Yellowstone, que é dito como o primeiro parque nacional, que tem uma visitação até excessiva. Hoje a procura é tão grande que é preciso você ter uma tela ali, ter um filtro para você poder, as pessoas que estão lá dentro poderem usufruir corretamente. Agora, os parques são uma delícia, são um modo de desenvolvimento e de recurso em volta do parque. Está cheio de pousadas, de hotéis. Os municípios que sediam esses parques, quer seja na Europa ou nos Estados Unidos, se beneficiam enormemente a população com os recursos que vêm daí. Tem artesanato decorrente, etc. e tal. Aqui no Brasil, criar parque, as pessoas ficam horrorizadas. Não, vai desapropriar minha terra, eu vou ficar com uma terra parada, não vão me pagar. Então, é o inverso. Quer dizer, o brasileiro conseguiu fazer de uma coisa que é muito boa e que é extremamente saudável, sã para a população, uma coisa que é inimiga da população. Então, nós estamos discutindo um programa Mantiqueira agora justamente mostrando isso. Ninguém quer desapropriar nada, a gente quer fazer disto que todo mundo tenha lucro, mas que a água seja garantida para a proteção das pessoas. No caso dos alcatrazes, é escandaloso, quer dizer, assim, a palavra é só essa de nós termos uma área sem proteção desse naipe, entendeu? Então é absolutamente inaceitável. Eu acho que isso deveria ser objeto até de uma ação na Corte de Haia, alguma coisa do tipo. Entendeu? Beleza. Se precisar de ajuda, eu estou lá. Não, podemos lançar aqui no programa, vamos à Corte de Haia. Agora, isso mostra também para você que é importante a sua mobilização. Não adianta eu, o Zé Pedro, o grupinho pequeno, porque o que ele está falando, nós temos que pressionar os governos federais, estaduais e municipais, senão eles não agem. Mas eu queria falar para vocês da experiência que eu tive. Eu resolvi, justamente para essa questão marítima ser sempre meio que relegada, eu decidi fazer essa série das unidades, e tive que escolher, né? As unidades de conservação podem ser estaduais, municipais ou federais, né? Eu resolvi escolher as federais, porque teoricamente são as mais importantes. Bom, estou praticamente terminando a série, já fiz do Rio Grande do Sul até o Pará, falta só o estado do Amapá. E eu fiquei horrorizado, porque
A maioria delas não tem sequer um barco. Como é que o cara que toma conta pode fiscalizar sem barco? Tem equipes mínimas, às vezes uma área de 300 mil hectares, uma pessoa para tomar conta. É para inglês ver. Os próprios gestores estão possessos com essa situação, né? Eu tenho dito um pouco nos programas que eu faço que isso é coisa para inglês ver, porque não funciona plenamente, funciona 10% e olha lá. O que você acha disso? Olha, você tem toda a razão, é um escândalo de fato, e isto é generalizado, e, infelizmente não é um problema apenas brasileiro, existe em outros países de médio desenvolvimento, e isso tem tudo a ver com aquela questão da visitação. Assim, parque, área protegida, é área que dá recurso, que dá dinheiro. Essa cantilena está sendo falada há 10 anos e as pessoas não estão conseguindo provar, mas é só você sair do Brasil para você ver. A Argentina tem um setor de parques que tem a participação da sociedade e que é brilhante, que todo mundo visita e que tem uma visitação gigantesca. De outro lado, também tem o seguinte, essa argumentação às vezes ela é perigosa, porque o pessoal diz, então não vamos criar mais nada e vamos então só tratar daquilo que já está criado. Já foram feitos estudos científicos dizendo que tanto em terra quanto no mar, se você cria uma área protegida, seja um parque, uma estação ecológica, outra categoria, o fato de criar já garante a proteção de alguma coisa. É claro que estamos longe do ideal, mas nós temos que lutar para que, de fato, o sistema desabroche. Nós conseguimos, tempos atrás, eu participei diretamente disso, que 7 conjuntos de áreas protegidas brasileiras fossem reconhecidas como patrimônio mundial da Unesco, patrimônio natural. Entre eles uma parte do litoral paulista. Isto não está sendo levado em consideração. Isto é lutado por outros países para que se tenha esse reconhecimento, porque isso é turismo, isso é dinheiro, isso é prestígio, isso é imagem do país, e não se faz. É um absurdo total. Eu tenho dito isso, pegar carona, você falou nos argentinos, né? A Península Valdez, onde as baleias brancas vão para lá, elas sobem no inverno, como tenho dito sempre, para pegar água, encontrar águas mais quentes para procriar, etc. E elas param na Península Valdez, que recebem por ano, os dados que eu tenho pesquisado, aí 150 mil estrangeiros por ano vão para lá visitar. Pagando para entrar, pagando para alugar um barco, gastando dinheiro no restaurante, no hotel, etc. Ou seja, fazendo que a economia rode. O Brasil tinha a APA da baleia franca, que você citou, tem ainda, mas por elas não ter sequer um plano de manejo há mais de 20 anos, a visitação acabou sendo proibida. O Greenpeace flagrou uma visitação mal feita, ou seja, se aproximando muito do animal. Tem regras para se fazer isso em toda parte do mundo, você não pode estressar o animal, etc. O Greenpeace flagrou, acionou, mandou para o Ministério Público proibiu a visitação. Então, nós brasileiros estamos deixando de, não podemos, em primeiro lugar, visitar na APA da Baleia Franca, e estamos deixando de ganhar um dinheirão. Né? E você citou muito bem, a Península Valdez, aquelas pinguineiras, são absolutamente emocionantes, isso já virou filme. O pinguim é gravata na Argentina, eles têm um orgulho grande. A baleia foi tombada pelo governo argentino como o animal a ser protegido, ele é protegido por lei, e por isso também ela está se reproduzindo. Nós conseguimos, aqui recentemente, o ano passado, o governador Alckmin tombou também o mico-leão preto, que só existe no estado de São Paulo, mas agora nós precisamos fazer a proteção desse animal, precisamos divulgar essa questão como um todo. É uma luta muito grande e é uma luta que tem tudo para vencer, porque a opinião pública é favorável, mas as autoridades parecem que estão preocupadas com outras coisas, aliás, infelizmente, coisas não as mais recomendáveis. Zé Pedro, vou botar na fogueira. Eu mesmo fiz um levantamento aí para saber os últimos governos, quem tinha criado unidades de conservação. Então fiz uma análise desde o tempo do Sarney, depois Itamar, Fernando Henrique, etc, etc. E eu queria que você falasse do governo de hoje. Para mim, eu sou sempre palpiteiro, devia deixar ele falar, mas eu vou dizer já, porque não deixo de dizer em todos os programas que eu faço, que o pior governo em termos de meio ambiente é o atual governo Dilma Rousseff. Você concorda ou não com isso? Concordo em gênero, número e grau. Quer dizer, lamentavelmente, não apenas na área de proteção de biodiversidade, ou seja, em relação aos parques, o orçamento do Chico Mendes diminuiu significativamente, certo?
E parou-se de se criar novas áreas protegidas, não tem estrutura para nada e não tem rumo. Não tem, os alcatrazes é apenas a ponta do iceberg de milhares de outras coisas que precisariam ser feitas. É verdade. De outro lado, assim, você vê, não é fortuito que este acidente de Mariana tenha acontecido dentro de umas circunstâncias que você diz, bom, mas e acabou o Rio Doce, a quinta mais importante bacia hidrográfica do país, desapareceu? O trabalho e o custo para você recuperar isso e o tempo, e não vai nunca mais recuperar como era, é de você chorar. Quer dizer, assim, é uma perda para os brasileiros, para os caigangue, para os índios que estão lá, para todo mundo. O que você está falando, se eu posso interferir um pouquinho, é que se fosse bem feita, se a legislação fosse seguida à risca, esse acidente dantesco não teria acontecido. Só teve uma vantagem, corre no Congresso uma lei para flexibilizar ainda mais a legislação de mineração. E com este acidente, esta lei, obviamente, espero que haja alguma vergonha na cara, perdeu completamente o sentido. Quer dizer, se a lei atual permite isso, flexibilizar significa permitir qualquer coisa. Ô, Zé Pedro, antes de terminar também, eu queria que você falasse da importância da opinião pública. Eu tenho insistido nisso nos programas, né? E volto a dizer, não adianta só boa vontade. Então, eu queria que você desse um recado para quem está nos assistindo agora, o que eles podem realmente, como é que eles podem agir para contribuir? Olha, a opinião pública na democracia, e nós esperamos viver cada dia numa democracia mais fortalecida, certo? Ela é tudo. Ela é quem define os rumos da questão. A nossa democracia mostrou que 20% do eleitorado votou em duas eleições presidenciais na Marina Silva, cuja principal bandeira é, de fato, a questão ambiental. Então, se a gente tem um eleitorado que vota em 20% e esta força se alia a um ou a outro candidato num segundo turno, nós temos uma opinião pública que está sendo desrespeitada, ou os políticos não estão entendendo, ou eles estão fazendo pesquisas que não estão correspondendo à realidade das urnas. Então, eu acho que realmente que aí é uma esquizofrenia, acho que é a palavra mais correta, um bipolarismo, certo? Porque existe a opinião pública brasileira preocupada com isso. Nós estamos sofrendo as consequências disso, certo? Os peixes estão acabando no mar, a poluição graça na cidade, o Rio Doce acaba de ser destruído, a bacia do Rio Doce, e o governo federal, os governos, modo geral, estão pouco ligando para isso. É inacreditável. Terminou? Tem mais tempo. Mais 11h10. Então, vou agradecer. Acaba por aí. Agora eu estou despedido, já vou virar teu assistente. Na próxima viagem você me convida, eu vou lá para Jipioca. Pode tirar? Não, só um minuto. Tá. Vou fazer o encerramento. Pode ir. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço aqui ao Zé Pedro pela aula que ele nos deu e deixo para você a palavra final, Zé. Não, eu queria agradecer a todos, dizer que a questão ambiental é uma questão de nós todos, que há gente sensível, que tem coisas boas acontecendo, poucas, mas que nós temos que realmente lutar por isso. Eu acho que é importante a opinião de todos, o manifestar-se, ter mais diálogo da imprensa, e as redes sociais estão aí, inclusive mostrando que é possível a gente influir. Então, por favor, gritem. É isso aí, ó. Vocês ouviram. Gritem, saiam na rua. Muito obrigado.